E aí a gente já partindo para o que determina ter a alfabetização financeira e quais as consequências dela, nós temos que olhar para essas meta-análises que eu mencionei no início. E aí tem uma meta-análise muito interessante, que tem um quadro, resumo, sobre o que causa a alfabetização financeira, maior ou menor, e quais são as consequências dela. E aí tem um diagrama muito interessante que nos diz assim, subdividir em alguns fatores. Primeiro, fatores pessoais, que podem estar relacionados tanto a características socioeconômicas, idade, renda, a educação, estado civil, quanto aspectos como cultura, e esses aspectos que são mais abrangentes do que não simplesmente características pessoais. Dentre as características pessoais, como eu já mencionei, é unânime as mulheres terem menor alfabetização financeira. A idade, normalmente, onde tem-se o pico da alfabetização financeira, é justamente na meia-idade, 35, 50 anos, ali, tipo, na meia-idade, os mais jovens têm menos, o mais velho tem menos. Então, é aquela meia-idade ali é onde eu tenho aquele pico. E as gerações, como eu já mencionei. Então, isso afeta, né, eu ter maior ou menor conhecimento. Fatores pessoais, como perfil de autocontrole, como questões relacionadas à responsabilidade, todos esses aspectos que são inerentes à atitude mesmo, quase, sabe? Quais são as minhas características? E isso vai determinar se eu vou ter uma maior ou menor alfabetização financeira. E aí a gente vai moldando isso. A influência parental também determina muito o que é isso. Sociabilidade financeira. Eu já fiz. Sociabilidade não, socialização financeira. Eu já fiz um episódio específico sobre socialização financeira aqui, que nada mais é do que o que tu aprende com os teus pais. E isso tem muito a ver com tudo que eu já mencionei. O que tu aprende com os teus pais vai determinar como que tu vai te comportar. Então, isso é um fator bem importante que vai determinar se tu vai ter mais ou menos alfabetização financeira. Questões relacionadas à saúde, porque pessoas que têm muitos problemas, elas vão ter necessariamente menor alfabetização financeira, então tu pega pessoas que têm algum tipo de transtorno, elas vão ter menor alfabetização financeira. Status eu já mencionei, ocupação, então dependendo da ocupação, elas vão ter maior ou menor alfabetização e vários outros aspectos. Por que eu tô simplesmente trazendo assim esse monte de dados? Para mostrar que a alfabetização financeira ela é uma construção de um todo de vida, que vai envolver desde cultura, que eu ainda não tinha mencionado, eu acho, desde cultura, que é o macro, onde tu vive, as tuas especificidades da tua casa, o teu gênero, tua renda, tudo isso vai determinar se tu vai ter mais ou menos alfabetização. Só que o que é importante a gente entender é que isso não faz com que nós estejamos impedidos de construir a alfabetização financeira se nós não temos as características ditas como as de maior alfabetização. Em outras palavras, eu sou mulher. E a mulher, a grosso modo, é tida como uma pessoa com menor nível de alfabetização. Só que eu, ao longo da minha vida, me dediquei a esse tópico e provavelmente eu tenho, em média, mais alfabetização financeira que a maior parte dos homens. É isso que é importante que a gente perceba, sabe? Por vezes, nós olhamos esses estereotipos e a gente se encaixa dentro de um estereotipo e a gente aceita que é isso. E aí nós assumimos aquilo como verdade. E ao assumir aquilo como verdade, pronto. Então, se mulher tem menos alfabetização, eu vou ter menos mesmo, e é isso mesmo. Ah, se mulher tem menor espaço no mercado de trabalho, então eu vou ter menor espaço no mercado de trabalho, e é isso mesmo. Não. Nosso cérebro, ele é plástico. Ele tem a capacidade de incorporar novos aprendizados e desenvolver novo comportamento. Só que isso nós precisamos empregar em esforço para que a gente consiga ter esses resultados diferentes. Não basta simplesmente eu olhar e aceitar. Eu tenho que agir de forma diferente. Eu, sinceramente, assim, eu sei que existe, né? Eu não sou uma pessoa alienada nesse sentido, de algumas dificuldades no mercado de trabalho para a mulher.
Mas eu, Jéssica, nunca passei por nenhum tipo de dificuldade nesse sentido. Por quê? Porque eu não fico me encaixando num meio e achando que isso vai fazer com que eu tenha maiores dificuldades. Eu simplesmente olho para isso como um dado e ajo para que eu tenha um resultado diferente. Mas se eu aceitasse isso como verdade absoluta, eu nem agiria. É esse o ponto, sabe? Então vamos tentar tirando essas caixas que a gente mesmo vai se colocando, porque isso vai nos aprisionando. Então, a alfabetização financeira, ela tem essas caixas, mas isso não determina que você tenha que ficar dentro dessa caixa. Sai de dentro dessa caixa. E sair dentro dessa caixa significa conhecer aquilo que você ainda não conhece. É a velha frase do Kahneman que eu já falei 1000 vezes. Você precisa saber mais do que você sabe. Tudo que você vê é o que há. Então você precisa ver mais. E este é o exercício. Então tudo isso vai constituindo o teu maior ou menor nível de alfabetização. Depois eu vou falar como que a gente pode melhorar, né? Já que esses são os aspectos que vão fazer. Então, só resumindo, vai ser a cultura, vai ser os teus aspectos pessoais, vai ser aquilo que tu aprendeu com a tua família, vai ser o contexto que tu vive, vai ser as tuas características de autocontrole, as tuas características relacionadas à tua capacidade de responsabilidade, autorresponsabilidade. Tudo isso vai te dar maior ou menor alfabetização financeira. Qual a consequência da alfabetização? A consequência final da alfabetização é bem-estar. Isso é unânime em todas as pesquisas. Todas as pessoas que conseguem nutrir melhor atitude, maior conhecimento e melhor comportamento vão ter melhor bem-estar financeiro. O que é ter melhor bem-estar financeiro? É ter mais segurança e ter mais liberdade, ou seja, é viver melhor. Então isso é unânime. Mas indo assim a aspectos um pouco mais detalhados, né, aspectos mais específicos, ter maior alfabetização vai fazer com que tu tenha maior inclusão financeira, ou seja, maior acesso a produtos financeiros, a banco, e não só do ponto de vista de crédito, que espero que tu não queira ter mais acesso a crédito, mas no sentido de ter, né, essa maior facilidade de interação com questões relacionadas a produto financeiro, a softwares financeiros, a bancos, enfim, a corretoras, todo esse relacionamento. Ter essa maior inclusão financeira. Ter melhores decisões relacionadas a risco, relacionado a planejamento. Então, tu vai te tornar menos imediatista, tu vai entender o longo prazo e com isso tu vai entender que precisa investir, que precisa esperar, que precisa planejar. Então, você vai ter mais consistência nesses aspectos e isso vai gerar um melhor resultado. Você vai ter melhor poupança, você vai utilizar melhor o cartão de crédito, então não vai ficar usando de forma inadequada, parcelando absolutamente tudo. Você vai ter menores custos de crédito, melhor gestão de risco e, inclusive, maior produtividade. A Luzard tem uma pesquisa muito interessante a respeito disso, que ela avalia o quanto as pessoas gastam de tempo com assuntos financeiros no trabalho e nas suas vidas. E o dado de 2023 é o seguinte: as pessoas gastam, em média, ou com preocupação com as finanças, ou com gestão, efetivamente, né, desses aspectos ligados ao dinheiro, pagamento de conta, cuidado do fluxo de caixa, essas coisas operacional, em média 8 horas por semana. Sendo que dessas 8 horas por semana, 4 horas é no trabalho. Isso é o dado que ela disponibilizou agora em 2023. E aí ela menciona, né? Percebe que o custo... Eu derrubei o meu sapato no chão, fez um barulho provavelmente aí no microfone. E aí ela menciona que o custo disso para a empresa é muito alto, né? Porque seria muito mais barato que as empresas, elas dessem educação financeira, tanto do ponto de vista de conhecimento mesmo, quanto melhorassem a atitude e o comportamento das pessoas que trabalham ali, do que elas ficassem sem nem saber, né, gastando essas 4 horas de produtividade no trabalho. E aí ela consegue chegar a esse dado e é muito interessante a gente perceber que não ter alfabetização financeira, além de fazer com que eu acabe vivendo pior, não tendo bem-estar,
eu também vou ser menos produtivo. E se eu for menos produtivo, eu vou ascender menos na minha carreira. E se eu ascender menos na minha carreira, eu vou ter menor renda. E se eu tiver menor renda, eu também vou ter menor bem-estar. Então, as coisas elas vão se interligando. É por isso que você deve preocupar-se com a sua alfabetização financeira. Preocupe-se em entender quais são as tuas crenças, as tuas atitudes. Preocupe-se em conhecer mais sobre dinheiro. Preocupe-se em comportar-se de forma adequada, porque isso vai te garantir uma vida melhor. A Luzardi, numa entrevista, ela menciona que ela gostaria que todo mundo percebesse que o investimento de tempo e de esforço para ter alfabetização financeira, que todo mundo percebesse o benefício que isso tem. E o quanto seria importante também ter maiores inserções dessas discussões no dia a dia das escolas, no dia a dia, porque se isso fosse feito, a gente teria um melhor resultado e todo mundo viveria bem. Tem pesquisas, por exemplo, que mostram que o simples fato de uma nação, de um país, ter maior alfabetização financeira faz com que o PIB do país seja maior. Então, a sociedade como um todo vive melhor. Ela menciona como analogia o fato de que imagina se nós não tivéssemos escola e não fosse obrigado a estudar nas escolas. Será que o nível de alfabetização, saber ler e escrever, não seria muito menor? O que seriam das crianças se elas não fossem para a escola? Aprender sobre como escrever, como ler, enfim. Será que nós teríamos um número de pessoas que sabem isso, né? Sabem ler e escrever o número que nós temos? Provavelmente não. E aí, quando a gente olha para a alfabetização financeira, é a mesma coisa. Se não houverem incentivos também, né, maiores para que as pessoas tenham esse maior conhecimento, essa melhor atitude, melhor comportamento, talvez a gente distancie ainda mais esse aumento de bem-estar. E, obviamente, a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar o nosso dia a dia. E se você conseguir fazer isso com a sua vida e na sua casa, a gente já tá dando um passo. Eu aqui no podcast já estou dando um passo, que é fazendo com que esse tipo de conteúdo se torne acessível para o maior número de pessoas. Um conteúdo de valor, um conteúdo substancial. Então, esses movimentos, eles já vão tendo o seu impacto, mas a gente precisa mais para que a gente tenha realmente uma nação alfabetizada financeiramente. E aí, por vezes, a gente precisa desses empurrãozinhos que estão diretamente ligados com a teoria do nudge, da arquitetura de escolha do Richard Thaler.